começando o 5º episódio do Liturgia, o podcast que tem como finalidade servir de guia de formação litúrgica para os apaixonados pela liturgia, os membros, integrantes de pastoral litúrgica e equipes de liturgia das comunidades e os fiéis em geral que querem celebrar bem, cada vez mais e melhor. Eu sou o Padre Paulo Castro, pároco da paróquia Nossa Senhora das Lágrimas de São José do Rio Preto, assessor da Pastoral da Comunicação. Este programa é realizado em parceria com a Pastoral da Comunicação e a Comissão Diocesana de Liturgia, também contando com o apoio da PASCOM da Paróquia Nossa Senhora do Brasil e a PASCOM da Paróquia Santa Luzia, ambas de São José do Rio Preto. Seja bem-vindo! E hoje a gente recebe com muita alegria o Padre Carlos Eduardo Nascimento. Padre Carlos Eduardo, que é bacharel em filosofia, em teologia, possui especialização em liturgia e hoje vai bater um papo com a gente sobre espaço litúrgico, celebrativo e ambientação. Padre Carlos, muito obrigado pela presença do Senhor. Padre Carlos é da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Nova Aliança. Seja bem-vindo, Padre. Padre Paulo, muito obrigado pelo convite. Nosso carinho, também gratidão a você que vai participar conosco desse 5º podcast sobre liturgia. Sempre uma alegria podermos conversar um pouco sobre o mistério que nós celebramos, sobre aquilo que nós vivenciamos a cada dia, né, nas nossas celebrações litúrgicas. Liturgia é um assunto que nunca se esgota, né, Padre Carlos? Quanto mais a gente fala, mais nós temos a falar e aprender sobre isso, não é? Liturgia em si mesmo é um mistério. Olha, o tempo e o espaço são duas realidades constitutivas da nossa existência humana. Nós não existimos fora do tempo, existimos inseridos no tempo. Mas como aprendemos no último episódio aqui com o diácono Bruno Luiz, o tempo para nós cristãos é um canal de santificação. Por meio do tempo, a liturgia nos santifica e nós experimentamos a salvação. Nós também não existimos numa realidade abstrata, mas numa realidade concreta, uma realidade dada. A essa realidade nós chamamos de espaço. E nós vivemos por vários espaços no cotidiano da nossa vida. Casa, família, escola, trabalho, lugares de lazer, enfim. Também a liturgia conta com um espaço. O espaço onde o mistério é celebrado, onde se atualiza a salvação na nossa vida. É sobre esse espaço litúrgico e espaço celebrativo, que nós vamos falar no episódio de hoje. Padre Carlos, então, para começar, o que o espaço litúrgico nos diz sobre o mistério que nós celebramos nele? Bom, Padre, é assim. Primeiro nós temos que entender que Deus ele se comunica, né, com a gente através de sinais sensíveis. Né? E o que são esses sinais sensíveis? Né? Esses sinais é aquilo que nós podemos sentir, podemos... Eu não sei se vou dizer que a gente podemos tocar esses sinais, mas nós podemos ver. E é na celebração do que nós podemos chamar da liturgia ou da divina liturgia que nós temos um dos lugares mais excelentes para Deus, no Cristo, pela graça do Espírito Santo, Ele possa comunicar conosco, comunicar com o seu povo o dom da sua presença salvadora. Então é por isso que a liturgia é feita de sinais sensíveis. Então toda ela, né, em todos os seus detalhes, tem e deve ter, né? Então a gente tem que ter muito isso, tem e deve ter. Não é que eu queira ou que eu penso, ela tem e ela deve ter, né, sua indispensável dimensão simbólico-sacramental. E isso a começar, né, pelo lugar físico em que acontece a celebração litúrgica, né? E 4 são os elementos que não devem faltar nessa organização desse espaço litúrgico, pelos quais nos é dado perceber a presença amorosa de Deus na celebração dentro da Divina Liturgia. E esses 4 elementos depois nós vamos comentar aqui, né? Que, aliás, é uma das perguntas que o senhor nos... Já pode falar. Não, já pode falar. Que é, na verdade, o altar, a mesa da palavra, né? Depois nós temos o espaço da Assembleia e também a cadeira da presidência. Eu peço licença para dar uma olhada numa outra matéria neste livro da atualização litúrgica, o número 1, que é da Associação Liturgistas do Brasil, de uma matéria a partir da página 159, que é de autoria do Guto Godoy, que se chama O Espaço Sagrado, o ícone da Assembleia Celebrante.
E ele coloca para nós, além desses 4 elementos, ele nos apresenta também o átrio, que é o adro, né, que é a entrada da igreja. Hoje a maioria das igrejas modernas não tem átrio, né, padre? Tem. Infelizmente, hoje já não se tem mais. Então você já chega, você já se adentra na assembleia, dentro da igreja. Mas então ele coloca o átrio, a porta, a fonte batismal, e com cada uma a sua explicação. Depois a nave, ele também dá o nome do santuário, que seria a assembleia, o altar, o ambão, também a sede, a iconografia, assim como apresenta o sinal da beleza, né? E, por último, também ele coloca como tudo isso deve ser harmonizado, né? Dentro da vida sacramental, ou dentro daquele espaço dos quais nós somos chamados a celebrar. Então tá aqui a atualização litúrgica, o volume 1, né? Para quem se interessar, são quantos volumes, padre? O senhor sabe? Nós já estamos, acho que no 6º volume. 6º volume, então tem muita coisa para a gente aprender de atualização. Esse é o volume 1. E além desses livros, padre, eu vi que o senhor trouxe alguns aí, o senhor tem outros? Nós temos o Projetar o Espaço Sagrado, você pode mostrar para o pessoal aí. Isso aqui é mais para quando se vai construir mesmo, né? Sim, construir uma igreja, uma capela. São mais orientações, né? Para um arquiteto, né? Para o engenheiro, para ele poder dar uma olhada, também para o padre e tal. Uhum. Esse é o Guia do Espaço Sagrado, talvez seja o mais antigo, que é do Cláudio Pastro. E depois nós temos o que é o estudo da CNBB, que é o documento 113, né? As orientações, adequações litúrgicas, restaurações e conservações das nossas igrejas. Certo, então aqui nós temos todas as orientações, diretrizes e direcionamentos. Aquilo que a igreja no Brasil nos pede, né? Nos orienta para adequar, restaurar, conservar as nossas igrejas, até para que a gente não faça de qualquer jeito. Uhum. Eu gosto sempre de lembrar que uma coisa é nós construirmos, outra coisa é nós restaurarmos, outra coisa é nós reformarmos, né? Então, construir você começa do nada, dos alicerces. Outra coisa é você fazer uma reforma, talvez quebrar uma parede, fazer outra, sanar uma goteira ou tirar um trinco que tem naquela parede. Outra coisa é você restaurar uma igreja com pinturas, com ícones, né? E que às vezes a gente comete o crime de apagar. Exato, aí que eu ia falar para o senhor. Seja na construção, na restauração, na reforma, o cuidado com o espaço, que é um espaço sagrado, não é? Sim. Algo de sagrado vai se realizar ali. Padre, o senhor falou para nós agora há pouco dos elementos constitutivos aí do espaço litúrgico, o altar. O altar é o centro, nós sabemos disso, não é? Centro, Aí temos também a mesa da palavra, nós temos o ambão, a fonte batismal. Pergunta, porque às vezes a gente entra em alguns lugares em que não há um diálogo ali, parece que as coisas não conversam entre si, se é que nós podemos usar esse termo, conversar, né? Na liturgia não tem conversa, tem diálogo, tem sintonia. Sim. Mas veja, é previsto uma sintonia, uma harmonia entre esses elementos integrantes do espaço litúrgico celebrativo, começando com uma sintonia para com o altar, que é o centro desse espaço? Sim, é previsto, inclusive, tanto aqui nas orientações para adequação litúrgica, como também a instrução geral nos pede que tudo seja do mesmo material. Então, se nós temos um altar que é pedra, que a sede seja de pedra, que o ambão seja de pedra, né? Que a fonte do batismo seja de fato uma fonte, inclusive a introdução ao rito batismal nos pede que seja de água corrente, né? Então que tenha-se ali, que é algo que possa dialogar entre si, para que não aconteça que a gente entre na igreja e aí seja o altar de um jeito, a mesa da palavra de outro, a sede de outro. É claro que aqui a gente também olha realidade e realidade, né? Por isso tudo tem que ser constituído aos poucos, nem tudo de uma vez, né? Por isso tudo deve ser muito bem projetado, né? Então nós vamos construir, Então primeiro vamos pensar a igreja nunca de fora para dentro, mas sempre de dentro para fora, né? Então vamos levantar, vamos construir, depois vamos pensar no mobiliário. Como será esse mobiliário? Qual a dignidade? Porque tem que ser feito de um material digno, porque aqui a gente também pensa nas comunidades mais simples, né? Porque às vezes a gente fala assim, mas então eu não posso ter uma mesa mais simples, um ambão mais simples? Pode, mas eles comuniquem entre si. A simplicidade não está ligada ao desleixo, né, padre? Ao relaxo. Nós podemos ter coisas nobres, sim, mas ao mesmo tempo simples, como é a característica do rito romano, né? A simplicidade, sim, e a nobreza. Sim.
Você pode ter tudo muito simples, muito bem feito, bonito, né? Deus fala naquilo que é simples, naquilo que é organizado, naquilo que você faz com o coração e com a vida, né? Agora, outra coisa é você chegar e colocar de qualquer jeito, né? Então eu coloco a mesa de um jeito, o ambão de outro, a fonte batismal de outro. Às vezes a gente não encontra, né? Hoje em dia existem algumas igrejas mais antigas que você tem o que nós chamamos do batistério, que já era previsto antes mesmo da reforma litúrgica, né? Se você vê, por exemplo, nós temos o grande batistério de Latrão. Nós temos aqui em Rio Preto a Basílica, que tinha um antigo batistério no fundo da igreja. Uma outra igreja que nós podemos usar como exemplo de batistério constituído, Santa Isabel em Uchoa. Tem um local. Acredito que devam ter outras, né? Então, antes mesmo do concílio, então já existiu o pedido do batistério, do local do batismo, com a fonte. Então, hoje a instrução pede que seja de água corrente. Então hoje se constrói as fontes ou as pias, né, batismais com água corrente, e que as mesmas sejam do mesmo material do altar, que seja também da sede, que seja também do Padre, isso implica também o devido distanciamento ali entre um lugar, não é, por exemplo, a mesa da palavra, a mesa do altar, a fonte batismal, para haver a harmonia, porque senão fica tudo muito apertado, não é? Sim, precisa ter uma distância entre um elemento e outro. Uhum. A fonte batismal não deve estar no presbitério. Não deve. Ela não deve estar no presbitério. A não ser que ela seja imóvel, como a gente vê em alguns locais, e que às vezes você leve lá somente para o momento do batismo e depois você retire e guarde. Mas o bom é que ela seja constituída num local. Ela tem um local próprio. É o que nós chamamos da capela do batismo, né? Como diz aqui no livro, conforme o Guto Godoy coloca, um local próprio para o batismo, a capela batismal, onde ela esteja ali, como eu disse, de água corrente, né? Onde você pode ir, né? Conforme o rito pede, que você possa fazer uma procissão até lá, com o catecúmeno, que as pessoas possam dirigir até lá. É possível que seja também na entrada da igreja a pia batismal? Se a gente for olhar a grosso modo, sim, porque é aquilo que se inicia. O batismo é a porta que abre todos os sacramentos. Em algumas igrejas ela fica, né, na entrada. Por exemplo, na minha paróquia ela era, né, na entrada eu digo, do lado esquerdo, né, da entrada da igreja. Né? Mas aí depois, por questões e por razões pastorais, eu troquei o local. Porém, a fonte continua lá, na porta, mas agora como pia de água benta. Né? Não tirei, continua lá. Padre, eu vejo que algumas comunidades têm muita dificuldade em posicionar o espaço destinado à imagem do padroeiro. Onde colocar a imagem do padroeiro? Porque vejo que não há um consenso geral ou uma diretiva, né, que explique, é melhor aqui, é melhor pensar nisso. Onde posicionar a imagem do padroeiro? Presbitério, fora dele, numa capela à parte? Se nós formos olhar, por exemplo, o que diz o Cláudio Passo, o falecido Cláudio Passo, nos seus projetos, e também alguns artistas e arquitetos agora da modernidade, eles vão dizer que o bom seria que o padroeiro estivesse na porta de entrada da igreja, acolhendo as pessoas, ou se você não quer deixar na porta, que você tenha uma capela do padroeiro. Então, você tem um local próprio, né, do padroeiro. Então você faz uma capela, lá você coloca a imagem do padroeiro para que o pessoal possa se dirigir, possa rezar. Se ela está na entrada da igreja, o povo pode se sentir acolhido pela imagem do padroeiro que está ali. Houve um tempo nas igrejas mais antigas, nós vamos ver isso, que o padroeiro ficava no centro, né? Então aqueles grandes altares, né, todos trabalhados de mármore, lá então ficava o padroeiro no centro, embaixo dele o sacrário, o altar-mor e tudo mais. Hoje não, hoje a concepção de construção não é mais essa, né? Hoje já o sacrário também não fica mais no centro, nas construções mais modernas, hoje você tem a capela do Santíssimo, né, que também é prevista e pedida, né, para que você tenha uma intimidade maior com o Senhor na Eucaristia, né? Então, da mesma forma que você pede a capela do Santíssimo, a capela batismal, você pede o confessionário, também pode-se ter uma capela para o padroeiro, né? Mas tem uma orientação, Padre Carlos, alguma diretriz que fala sobre a presença do crucificado ou do ressuscitado na parede do fundo do presbitério? Aqui no livro das orientações para a adequação litúrgica, isto é, o estudo da CNBB 113, na página 53, ele vai dizer: cruz com crucificado na parede do fundo do altar, né? A cruz com crucificado tem seu sentido
quando colocada em relação ao altar e próxima a ele, porque sinaliza que é esse o sacrifício que se celebra na Eucaristia. Então está na instrução geral do missal, no número 308. Verificado o valor histórico artístico da cruz com o crucificado, essa pode ser pendurada sobre o altar, ou fixada próxima a ele, ou levada para uma capela lateral, ou ainda colocada para veneração em um ambiente fora da igreja. Depois ele continua: na parede de trás do altar, se houver uma imagem que seja uma composição teofânica, representação do Senhor ressuscitado ou do Cristo glorioso, por exemplo, não é recomendável colocar uma grande cruz com crucificado na parede atrás do altar, como frequentemente tem sido feito, em muitos lugares. Então, porque o templo cristão ele deve ser um ícone da igreja em seu mistério. Então a igreja não caminha para a cruz, e sim para a glória, embora só se chegue à glória passando pela cruz. Também por isso o local mais recomendável para a colocação da cruz é próximo ao altar e não na parede do fundo. Olha só, eu não conhecia essa então essa o que nos diz aqui a orientação para a adequação. Então, se a gente for ver, se deu para se entender bem, eles estão pedindo então que não se tenha lá, mas se deixe do lado do altar. A mesma discussão, padre, se aplica a velas, Sim. Velas sobre o altar, velas do lado do altar. O missal romano é muito claro, é possível as duas formas. Possível as duas formas. E está tudo bem. Recentemente houve uma discussão, porque o Vaticano, lá no Vaticano, na Basílica de São Pedro, o Papa Francisco presidiu uma missa e não havia ali sobre o altar aquela cruz. Grande, Grande. Mas havia ao lado do altar a cruz processional. É sempre uma briga. Que é previsto e tá tudo bem. E as pessoas falaram que o crucificado foi deixado de lado para o homem ficar ao centro. Veja, mas o centro da celebração litúrgica é o altar. É o altar. É o altar. E o altar continua no centro. É Cristo, a pedra viva, ele está lá. Exato. E aí toda uma discussão. E a gente vê os doutores da internet, das redes sociais, querendo dizer se está certo, está errado, se o Papa está certo ou errado, ou a equipe de cerimônias da Santa Sé está certa ou errada, quando na verdade correto, porque é possível, está tudo bem. O que é o altar? O centro da nossa fé cristã. É o sacrifício de Cristo, a sua total entrega por nós, confirmada na ressurreição pelo dom do Espírito Santo. Então quer dizer, não está errado. Então se a cruz está do lado, está a presença do crucificado. Então, está ali. É porque tudo que se diz respeito ao Vaticano é sempre um problema, Sim. Porque a gente é um modelo, a gente tem costume de olhar. Eu ouvi uma vez que nós não podemos tomar a liturgia do Papa como um exemplo a ser seguido, que é uma liturgia própria para o Santo Padre. Embora, se nós percebemos muito assim, a liturgia do Papa Francisco, não que dos outros não fosse, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, mas a liturgia do Papa Francisco é uma liturgia pura. É aquilo que é a liturgia romana. Pura, Então, mas o Papa tirou o castiçal de cima do altar e pôs do lado. A vela está ali. Ela não tirou, pode, está lá. Está sob o altar, está previsto, está lá. Então, às vezes a gente se pega em umas discussões tão desnecessárias. A gente só se escandaliza o dia que sair o altar, mas isso não vai acontecer, não vai Padre Carlos? Podemos ficar tranquilos que o altar jamais vai sair dali, na verdade. Tem sim, a gente se escandaliza às vezes com alguns modelos e algumas construções de altares que fazem por aí, que parece tudo menos altar. Padre, deixa que o senhor me permite, como distinguir o belo do estranho? Porque olha, tem certos projetos, certas inspirações que não tem nada de belo, mas de estranho, que não leva o povo a rezar, não leva a dignidade do mistério celebrado. O que o senhor me diz sobre? Acho que primeiro... aqueles que acham estranho belo, claro, Eu acho que primeiro ter conhecimento, padre? Acho que você ter conhecimento. Eu não estou lidando com qualquer coisa. Eu gosto sempre de pensar assim, eu não estou lidando com o móvel da minha casa. Então lá na minha casa eu coloco do jeito que eu quiser. Eu posso até pôr uma mesa de ponta cabeça e sentar dentro dela para comer. Mas no espaço celebrativo eu não penso assim. Então eu preciso ter senso. Eu tenho que ter conhecimento daquilo que é belo, daquilo que é certo e ter bom senso e bom gosto. Então não é qualquer coisa que eu vou colocar lá que me sirva de altar, não é qualquer coisa que eu vou colocar lá que me sirva de ambão, que me sirva de fonte batismal, que me sirva de confessionário. Eu primo sempre por aquilo que é belo, que é bonito.
Né? E às vezes a gente tem uma mania de dizer assim, mas está falando de brimar para aquilo que é belo, tudo aquilo que é belo é caro. Não, muito pelo contrário. A gente encontra na natureza coisas simples e que são belas e que cabe dentro do espaço celebrativo. Né? Você coloca lá, nossa, a gente vê são tantos altares, tanto de pedra como de madeira, que são belíssimos. Agora, tem algumas coisas que não combinam. Né? Como você colocar dentro de uma igreja antiga, vamos assim dizer, barroca, um altar moderno, com tudo barroco. Não há diálogo. Não fala, não tem diálogo um com o outro, não combina. Né? Aquilo que é moderno não combina com aquilo que é antigo. Não adianta nós tentarmos querer ter esse diálogo de um com o outro, porque não combina. Eu digo assim, que talvez tenha sido uma má interpretação daquilo que se teve da Sacrosanto Concílio. Não se pediu para destruir nada, se pediu para preservar e para colocar. Aonde se tem, preserve. Se você consegue tirar e trazer, muito bem. Se você não consegue, não mexa, deixe lá. Destruíram, quebraram, jogaram fora desnecessariamente. Aí hoje a gente vê algumas situações, a gente vê aí, eu vi uma reportagem acho que quase um ano atrás, de uma igreja na Europa. O altar parecia tudo, menos altar. Então surgiram várias crises, porque uma artista quis fazer e achou bonito. E aí, gosto pessoal, é um gosto pessoal, lugar. Colocou lá. E não é gosto pessoal, é aquilo que a igreja nos ensina. Né? Por isso que nós temos as orientações para serem seguidas, nós temos a instrução do missal, né? Por isso que nós temos a igreja que nos ensina a fazer, temos especialistas que nos ensinam como agir. Padre, e sobre isso, o nosso gosto pessoal nunca pode estar acima, não é mesmo? E quando pintar a dúvida, não custa nada a gente chamar um especialista, um artista sacro, um arquiteto sacro, alguém que possa nos dar uma inspiração, alguém que possa abrir a nossa mente, iluminar o nosso pensamento e traduzir aquilo para um projeto, não é verdade? Claro, sem dúvida. É um valor que a gente vai investir naquilo ali, mas que vai valer a pena, porque vai haver o diálogo, a sintonia, e o espaço litúrgico vai ser de fato um espaço sagrado, um espaço de celebração de fé e não um espaço onde eu apenas coloco ali meus gostos pessoais. Até porque você precisa ter tudo, vamos assim, vou usar a palavra, tudo precisa ser casado, né? Uhum. Então você entra e você vê uma harmonia em tudo aquilo. Então você celebra com harmonia, com tudo aquilo que você está vendo, com tudo aquilo que você está rezando. Eu acho que fica muito estranho você entrar e você começa a olhar uma coisa que não diz nada a ver com aquilo que está ali, com aquilo que... É como a música. Então eu estou vivendo o tempo pascal, mas eu vou cantar como canto de abertura da música, do tempo da Páscoa, a música do tempo da Quaresma. Ou um canto do tempo do Natal, que não tem nada a ver. Aqui entra também um pouco, padre, a questão da decoração. Né? Não existe, como diz aqui, não existe ressurreição sem cruz. Então eu penso que é inconcebível a gente criar um espaço celebrativo no presbitério, em qualquer local da igreja, que se fale de ressurreição sem ter a cruz. Assim como eu também acho estranho você criar um espaço celebrativo quaresmal sem que se tenha o espinho, se tenha a cinza, se tenha um galho seco, se tenha uma água, e assim consecutivamente os outros espaços, né? Então você vai olhando o porquê da flor, o porquê do galho seco, o porquê da água, da pedra, do espinho, do pão. É um gesto, símbolo mais bonito do que o pão, né? Para a Quinta-feira Santa, né? O gesto de partir, né? De entregar, de doar. E às vezes a gente não consegue, né? Padre, em que é a ambientação agora, deixando um pouco a dimensão do espaço litúrgico celebrativo, que já é dado, né? A realidade dada. Em que a ambientação contribui para com o espaço litúrgico celebrativo? A ambientação, padre, ela me leva, de uma certa forma, a viver o mistério que eu vou celebrar. Então eu entro na igreja e eu vejo lá no presbitério, ou na entrada, no átrio, né, da igreja, uma cruz com um pano roxo, e nela eu vejo uns galhos secos, nela eu vejo algo escrito como conversão, penitência. Então aquilo vai me remeter a algo, né? Então eu sei o tempo que eu estou vivendo, o tempo quaresmal.
Eu chego na igreja, eu vejo lá o presépio montado no tempo do Advento, e eu vejo aberto sobre a manjedoura o livro dos Evangelhos, aberto lá no Evangelho de João. Então vai me remeter o quê? O Senhor não chegou ainda, mas vai chegar. Mas vai chegar, então a palavra está lá. Então, na Quinta-feira Santa, eu chego na igreja e eu vejo pronto o ambiente, com um jarro, a bacia, a água, a toalha, o pão. Então me remete ao serviço, ao lava-pés. Né? A flor me remete ao quê? Me remete à alegria, né? Me remete à festa, assim como as velas, assim como o incenso, né? Então tudo tem um porquê, porém a gente também tem que saber dosar. Isso que é o X da questão, né, padre? Saber dosar. Quais os cuidados que as equipes de ornamentação que integram a pastoral litúrgica ou as equipes de liturgia precisam tomar, os cuidados que esses membros precisam tomar na ornamentação, na criação da ambientação para a celebração que vai se realizar no espaço celebrativo? A gente precisa aprender a dosar e tomar cuidado para não repetir coisas e para não colocar muita coisa no ambiente. Porque às vezes nós não temos grandes espaços. E às vezes nós temos, mas mesmo nos grandes espaços a gente coloca muita coisa e ele enche. Fica feio, fica cheio e não diz nada. Ele dá carregado, né? de coisa carregada, né? Então ele não combina. Vamos ver um exemplo simples. Quando nós olhamos o altar central da Basílica do Santuário Nacional de Aparecida, né? Então às vezes as pessoas assim, tudo que vai colocar no Santuário Nacional tem que ser tudo muito grande. Eu vejo que não, meu ponto de vista não. A imagem de Nossa Senhora Aparecida não é grande. E em todos os ângulos que você olha, a imagem no altar central, ali no presbitério, você vê a imagem, né? Então só tem ela com toda uma ornamentação em volta. Então você vê a imagem. A ornamentação remete ao quê? A padroeira, ela está ali. Assim como o círio pascal. Então você vê toda a ornamentação do círio. Então te remete ao quê? O círio ressuscitado, ele está lá. Então você não precisa muita coisa. Às vezes a gente quer colocar vaso de barro, pedra, galho seco, planta, e aí você tampa a mesa da palavra inteira. Que deve dizer algo por si só. A ornamentação ela deve servir, na verdade, padre, como um complemento do espaço e não substituir aquilo que o espaço diz. Ela não substitui nada, assim como ela também não é explicada, é símbolo. Símbolo não se explica, ele fala por si só. Eu não preciso explicar, então agora, gente, vamos ficar de pé para colher o jarro d'água. A água simboliza isso. Olha, vamos acolher o pão lembra isso. Ou o fogo, eu não explico sim, né? Eu não preciso falar. E sim como aquela ornamentação, ela não substitui nenhum dos elementos ali, né? A gente vê às vezes algumas coisas, né? Não é uma crítica, mas a gente vê algumas coisas que não... Como, por exemplo, da onde que surgiu a ideia, uma coisa interessante, a ideia que o círio pascal ele deve estar já hoje do lado da fonte batismal. Do lado do ambão. Do ambão. Depois do tempo da Páscoa, ele é colocado junto à fonte batismal. Fonte batismal para ser usado nos batismos e nos funerais. Não, mas a gente usou, né? Eu estou dizendo isso em vista de algumas coisas que eu vi, algumas orientações que me pediram. E aí, às vezes, a gente orienta a pessoa a achar ruim, mas não, você perguntou sim. Mas é importante, Padre Carlos, o senhor falar, e o Liturgia nos dá essa possibilidade, porque muitas pessoas mandam perguntas, olha, e eu até tocaria nesse assunto do Círio Pascal. O Círio Pascal, junto do ambão, a mesa da palavra, na pia batismal, não, o Padre Carlos já esclareceu aqui, junto do ambão, mesa da palavra. Depois do tempo da Páscoa, ele é colocado lá. Sim, depois ele vai lá, no entanto que ele permanece ali, ele tem todo um destaque, né? Dentro do tempo da Páscoa ele tem um destaque, né? Depois ele vai para a mesa vai lá para o lado da fonte do batismo, né? Como um sinal, né? Da presença também do ressuscitado ali, né? Para a vida nova que vem através do batismo, né? Então o círio é aceso naquele momento, né? A luz de Cristo nos acompanha no nosso nascimento para a vida nova em Cristo, depois nos acompanha também quando nossos olhos se fecham para essa vida para junto de Deus. A nossa Páscoa. Padre, então sobre ornamentação, ambientação. Quando nos ajuda a celebrar, quando realça o espaço litúrgico e quando nos insere no mistério celebrado, nos acrescenta positivo. Sim. Quando reduz o significado do espaço litúrgico... Não serve para nada. Não serve para nada, de serviço. Só nos atrapalha. Porque às vezes você quer colocar muita coisa e aquela muita coisa carrega o espaço e você não sabe o que você olha. É como a duplicidade de imagens.
Para que você vai colocar 30 imagens de Nossa Senhora, 30 imagens do Cristo? Né? Um exemplo simples. Na Sexta-feira Santa é uma única cruz para a adoração. No Sábado Santo é um único círio. Nada impede que na hora a gente possa colocar os cravos, os das comunidades, acendê-los, mas é um único círio apresentado, né? Então nós não podemos ficar duplicando sinais. Às vezes a gente duplica muita coisa. A gente fica duplicando, triplicando sinais e coisas que não nos ajudam a rezar, não nos insere no mistério celebrado. Padre Carlos, recentemente o senhor fez uma grande reforma na sua paróquia. Nós vamos exibir fotos aí para quem está acompanhando o podcast, um pouquinho de antes e depois e a forma como está. E o pessoal está acompanhando. O que o senhor pensou nessa reforma? Porque ficou uma outra igreja praticamente, não é, padre? Uma cara totalmente nova. A gente vê ali o destaque de Nossa Senhora Aparecida, num nicho semelhante ao do Santuário Nacional. O centro, o altar, para deixar claro, o centro, o altar, não o nicho da padroeira. Não, é o altar. Mas tudo apontando ali para a dignidade daquele espaço litúrgico liberativo. O que o senhor pensou, Padre Carlos, para fazer? Olha, ali, padre, foi assim. Não era para ter saído nada daquele jeito. O pensamento era outro, era outra situação. Quando eu pensei na reforma, eram duas coisas só, de início. Primeiro era toda a iluminação, porque ela era muito escura, e depois o Calvário no fundo da igreja, só. Muito bem, então vamos começar com a iluminação. Fizemos um pequeno projeto, vamos iluminar. Iluminou, ficou claro, está ótimo. Então agora vamos fazer um Calvário, porque eu tinha lá as imagens, vamos colocar, vamos fazer. Mas tinha-se também o desejo de subir as paredes do presbitério, que eram na metade, né? Se tiver foto, vocês vão ver que era na metade. Muito escuro, sacristia, e aquilo que você conversava na sacristia, você ouvia aqui na Assembleia. E vice-versa. Falei, então isso não está bom. Então nós começamos a sonhar. Então a gente sobe a parede, tá? Vamos subir a parede, vamos fazer como? Vai ser arredondada? Vai ser quadrada? Como vai ser a coluna aqui? Porque ela era arredondada de um jeito, quadrada do outro. Nada casava com coisa alguma. Depois tinha os tijolinhos, que para a época eram bonitos. Agora já não combinava mais, porque também fazia a igreja ficar escura. Então tá, o que nós vamos fazer? Vamos subir, vamos tampar os tijolos, vamos quebrar, vamos rebocar. Então vamos rebocar, vamos subir. Aí disso passou para o rebaixamento. E aí dali começou a sonhar. E põe luz, pinta e faz desenho. Mas a minha preocupação maior, onde eu vou pôr a padroeira? Porque ela não tinha um lugar para ela. Ela ficava lá em cima e pó e aquela coisa toda. E um dia alguém disse para mim, nossa, padre, eu gostaria tanto de Aparecida, nunca tive condição. Uma pessoa não tinha condição de Aparecida. E me deu uns 5 minutos. Falei, eu acho que eu vou pensar em alguma coisa nesse sentido. Não vai Aparecida. Você não vai lá, Aparecida vem até você aqui. Então eu falei, vamos fazer alguma coisa que marque, que todo mundo possa ver, né? Ah, você copiou de fato. É uma cópia, claro, né? Copiou, sim. Olhamos e vamos pensar, sim, no nicho, que Nossa Senhora possa aparecer, que todo mundo possa vê-la lá em cima, que ela possa de fato estar como rainha. Não como dona da casa, porque a casa não é dela, é do filho, né? Mas como rainha. E então foi saindo. Então primeiro saiu o painel da Páscoa, na parede do fundo da igreja, ou da frente da igreja, como queiram dizer. Depois a fonte do batismo, né? Lá o batismo de João, a fonte batismal, né? O João batizando Jesus, etc. Depois vamos pensar na Capela do Santíssimo. Então quando pintou dentro da Capela do Santíssimo, o Cordeiro e tudo mais, então por que não os anjos? Né? Então pensou-se nos anjos. Então se a gente for olhar, é do lado direito, se eu não me engano, tem ali o arcanjo Gabriel, já com o verbo de Deus na mão. Do outro lado tem o arcanjo Miguel como defensor da igreja. Em cima da capela do Santíssimo São Rafael, como sinal da cura, lembrando que a Eucaristia nos cura e tal. E aí tem os raios, né? Lembrando a escada dos anjos, de Deus, né? A ligação, e também o Espírito de Deus que plasma Nossa Senhora. E foi saindo coisa. Então, às vezes eu acordava de madrugada e rabiscando. Rabisca daqui, rabisca dali. Não dá certo. Depois falando também com o menino que pintou. Eu acho que se você fizesse assim ficaria bom. Não, acho que assim não vai ficar bom. Não, então faz assim. E recorrendo também a livro, a coisa, a outra. Tudo tem um porquê. Olhando também biblicamente a questão das águas,
que remetem ao mundo, ao tempo do advento, o orvalho do céu, depois remete ao encontro da imagem. No entanto, que se você olhar lá na frente, o que remete à imagem é ela e os peixes. E depois as ondas, o restante, tudo se remete a Cristo. Altar, ambão e fonte, e a cadeira presidencial. Depois da imagem, só lá no átrio, que de um lado tem o encontro da imagem e do outro a pesca sem nada, a rede. Eles pescando quando encontraram a imagem, a outra já ela na mão dos pescadores. Do restante, tudo se remete a Cristo. O centro é Cristo. Parabéns, Padre Carlos, porque saiu uma obra de arte, como a gente está vendo aí na foto. Parabéns, com um belíssimo trabalho. Tenho certeza que essa comunidade acolheu isso de braços abertos e está celebrando com certeza bem e melhor. Seu exemplo de um espaço litúrgico celebrativo bem pensado, bem planejado e bem executado. É claro que cada comunidade tem a sua realidade e isso tem que ser feito em sintonia com a comunidade, com especialista, com gente que possa ajudar a iluminar o projeto da comunidade para sair um espaço celebrativo lindo, harmônico, belo, simples, mas belo, digno, onde nós celebramos o mistério da nossa fé e também nos santificamos. Nosso tempo acabou. Padre, eu gostaria de agradecer enormemente o senhor pelo seu sim, pela sua disponibilidade, pela sua atenção. Muito obrigado por nos presentear com a sua presença aqui no Liturgia. Eu que agradeço, Padre, a oportunidade, de poder falar um pouquinho sobre aquilo que a gente vive, aquilo que a gente celebra, aquilo que a gente estuda. É claro que não dá para a gente conversar tudo que a gente gostaria de conversar, e tem muito. Depois também a gente tem ali aqueles que pensam diferente de nós. Isso é muito natural, né? A gente está aberto a responder aquilo que quiserem, né? É só nos procurar, manda recado. Exatamente. A gente está aí aberto para responder. Dúvidas, sugestões, críticas, é só enviar pelo link bispado.org.br/liturgia, ok? Eu agradeço a você que nos acompanhou. Muito obrigado pela sua companhia. Espero poder ter feito um serviço para você e iluminar o seu serviço na sua comunidade. O Liturgia, esse 5º episódio, fica por aqui. A gente se encontra no próximo mês com outro tema da área litúrgica. Gratidão à Comissão Diocesana de Liturgia, à PASCOM da Diocese de São José do Rio Preto, a PASCOM da Paróquia Nossa Senhora do Brasil e também a PASCOM da Paróquia Santa Luzia. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.